Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. No verão de 64, após a morte de Cristo, Nero, descontente com a cidade de Roma, por causa das suas ruas estreitas, construções de madeiras, ele criou um plano para incendiar Roma. E ele executou esse plano e ainda colocou os soldados para que ninguém pudesse apagar aquelas chamas ou aquele fogo que estava destruindo a cidade. Com isso, muitas pessoas perderam suas vidas porque foram queimadas, perderam suas casas, perderam seus templos, sua moradia, o seu ganha-pão de cada dia. E houve uma revolta dos moradores de Roma, porque eles sabiam da intenção e do desejo de Nero. Algumas pessoas tentaram apagar aquele incêndio, mas elas foram machucadas pelos soldados romanos. Porque Nero, ele armou um plano para que ninguém pudesse atrapalhar aquilo que ele fez, ou o seu plano. Mas, devido a algumas pessoas perderem entes queridos e suas propriedades, eles começaram a se revoltar contra Nero. E Nero, ele não queria levar essa culpa. Na época, os cristãos já eram, de certa forma, mal vistos pelo Império Romano. E Nero, ele precisava de um bode expiatório para não ser acusado por aquele ato. E os cristãos, eram as pessoas ideais para que ele pudesse colocar a culpa, já que o Império Romano não via com bons olhos os cristãos. Eles nem podiam, adorar o seu Deus normalmente, dentro desse contexto. E aí houve uma perseguição com relação aos cristãos. 1 Pedro, está dentro desse contexto. Nós estamos finalizando hoje. Não deu para cobrir todas as lições que nós temos em 1 Pedro, mas pegamos talvez algumas que nós achamos que tem mais a ver com o nosso contexto. E os cristãos, por exemplo, eram acusados de imoralidade, porque a sua forma de amar ou de mostrar a sua comunhão, o seu carinho com os outros cristãos, eles davam um beijo. E por causa disso, eles estavam sendo acusados. Imagine um homem beijando o rosto de outro homem. Eles eram acusados de canibais, porque no seu culto eles comiam o pão, que era o corpo de Cristo, mas eles não entendiam como um pão. Ele comia o corpo e tomava o sangue de Jesus. Então os cristãos foram acusados, e Nero, ele colocou esses cristãos como um bode expiatório. Mas é interessante, porque eu não sei se vocês lembram, que a ideia de sofrimento, de sofrer, é uma ideia que não entra muito bem na mente humana. Mas, por exemplo, durante essa semana,
nós estudamos nos grupos de casa o Salmo 22. No Salmo 22, que é um salmo profético, até nós vemos algumas frases de Jesus, né? Jesus falou na cruz, e aquele salmo falou muitos anos antes. Mas naquele salmo, nós podemos ver que, ou nos salmos, a gente vê que Davi, como homem de Deus, ele enfrentou sofrimentos. E nesse Salmo 22, o próprio Jesus enfrentou sofrimento. Então, se o sofrimento para Davi ou para Jesus não era algo extraordinário, por que para nós muitas vezes é? Nós vivemos dentro de uma cultura religiosa em que pessoas que seguem Jesus não podem sofrer. Mas como não? Se o próprio Jesus sofreu, se aqueles que foram fiéis a Jesus sofreram. E Pedro, ele traz essa exortação para aqueles cristãos dispersos, forasteiros, abandonaram suas casas. E Pedro diz algumas coisas importantes aqui para aqueles irmãos. E nós podemos aplicar para a nossa vida hoje. Como eu falei, nós estamos nessa cultura que aqueles que têm fé em Deus têm que prosperar, têm que ser as pessoas mais bem-sucedidas, não podem enfrentar nenhuma dificuldade. Infelizmente, é a expectativa que muitas vezes nós criamos por causa do mundo religioso, ou ambiente religioso, a cultura religiosa em que vivemos. Mas Pedro, se você puder abrir comigo no capítulo 4 de 1 Pedro, nós já sabemos no contexto histórico, né, que eu falei, que aqueles cristãos estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Mas olha o que Pedro vai falar no capítulo 4, a partir do versículo 12. Ele diz: amados, não estranheis ou não se surpreenda o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então a primeira fala de Pedro é: ei, irmãos, e ele usa uma forma carinhosa para chamar a atenção dos irmãos, amados irmãos, não estranhe o fogo. Talvez esse fogo aqui, ou provavelmente, era essa perseguição do Império Romano. Porque talvez a expectativa daqueles cristãos era: peraí, tem alguma coisa errada? Se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, como é que eu posso estar sofrendo? Talvez era essa a expectativa daqueles cristãos. Era algo que parece que não entrava na mente dele. E Pedro está dizendo: ei, não se surpreenda. Não se surpreenda porque isso está acontecendo. Então, assim, o sofrimento na vida de um cristão não é uma surpresa. Claro, nós sabemos, temos um Deus amoroso, misericordioso, cheio de graça, bondoso, que está sempre ao nosso lado, nos socorrendo, nos ajudando, mas nós enfrentamos tribulações, perseguições, problemas, mesmo sendo filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos tirar essa expectativa cultural, religiosa, em que, como cristão, se eu estou passando por uma dificuldade, né, lembra dos amigos de Jó, quando ele estava sofrendo? As acusações que fizeram a Jó. Mas o que foi que Jó fez? A fé de Jó estava sendo provada. A fé de Jó estava sendo provada. E ele foi aprovado por Deus com relação à sua aprovação. É interessante porque dentro dessa ideia, nós vamos ver, por exemplo, no Novo Testamento, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, né? Eles
enfrentaram dificuldades na sua vida, enfrentaram duras perseguições, mas a gente não vê eles reclamando. Não. Nós não vemos ele perguntando assim, os dois, cadê Deus nessa hora? Aonde Deus está? Se Deus é fiel, por que eu estou vivendo isso? Eles não perguntaram essas coisas. Mas lembra Pedro, né? Pedro, ele conhecia bem. Quando Jesus perguntou aos discípulos, o que o povo diz que eu sou? Ah, um profeta. E Pedro disse, és o Cristo. Mas em alguns momentos depois, nós vemos Pedro, Jesus dizendo, eu vou sofrer, eu vou ser machucado, eu vou ser humilhado, eu vou morrer numa cruz. E Pedro diz o quê? Não! Pedro repreende Jesus. Porque a expectativa de Pedro era, como pode o Filho de Deus sofrer? Então nós precisamos entender, não estranhe o sofrimento, as dificuldades. É comum aos cristãos. E muitas vezes nossos sofrimentos é por causa de Jesus. É porque somos cristãos. E nós queremos ser fiéis a Ele. Agora, veja o que o Senhor fala dentro do contexto do Novo Testamento. Em João capítulo 15, versículo 18. Você não vai dar para me acompanhar, tá certo? Peço desculpa. Se quiser, você pode anotar. Ele diz, se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes o mundo odiou a mim. Jesus está dizendo para os seus discípulos, se o mundo, ele me odeia, ou odeia vocês por causa de mim. Segundo Timóteo capítulo 3:12 diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Opa, como é isso? Quanto mais santidade na minha vida, quanto mais eu me pareço com Jesus, quanto mais eu vivo como Jesus, mais perseguição, mais dificuldade. 1 João 3, versículo 13. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Não fique admirado por causa disso. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para esses somos cheiros de morte. Opa! Para Cristo nós somos cheiros de aroma bom, de vida. Mas para aqueles que não querem Deus, não querem viver piedosamente, não querem viver baseado naquilo que Deus ensina, nós somos cheiros de morte. Nós incomodamos. Para Deus nós cheiramos o aroma agradável. Para as pessoas que não querem viver da forma como Deus, nós somos um fedor, um cheiro mau para eles. Esse é nosso ministério, Paulo fala em 2 Pedro. A vida piedosa de um cristão vai incomodar as trevas. E, consequentemente, incomodando as trevas vão incomodar a nossa vida. E é interessante porque talvez o sinal da nossa proximidade com Deus cada vez mais são as dificuldades que nós estamos enfrentando. Não são momentos para a gente desistir, desanimar da fé, abandonar a fé. Eu pensava que era de outro jeito, ser cristão, eu ia ter um carro novo, né, uma casa de praia, ou talvez eu ia receber uma promoção lá no meu trabalho e eu ia ficar rico. Não. Essas são expectativas que pessoas estão criando. Mas quanto mais nós vivemos de fidelidade a Deus, da forma que agrada a Deus, mas nós vamos incomodar.
nós vamos incomodar aquelas pessoas. Então Pedro está dizendo, não fique surpreso, irmãos. Não se surpreenda por causa disso. Não fique surpreso. Ele ainda diz no versículo 13, ele fala, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes ou participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos sejais exaltado. Opa, se eu estou participando dos sofrimentos de Cristo, quando for lá na glória, eu vou ser exaltado. Eu vou receber a glória. E é interessante porque o mundo pensa assim, eu não quero sofrimento, porque sofrimento não tem glória em sofrimento. Pedro está dizendo, sim, se você está sofrendo por causa de Cristo, há uma glória nisso. A glória é essa. É porque nós estamos vivendo de acordo com a palavra. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. É isso que ele está dizendo. Por isso nós precisamos nos alegrar. Tiago falou que nós devemos nos alegrar com as provações, porque as provações vão causar em nós maturidade na fé. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 3, Tiago fala isso. A perseguição tem uma ação completa para que você seja maduro. Palavra perfeita, teleio. Maduro, íntegro, e nada vai lhe faltar, porque você vai ser um cristão em crescimento, provado pelo fogo. Então nós precisamos esperar as provações, é uma coisa, saber que nós somos provados, mas nos alegrar na provação parece uma coisa estranha, né? Porque provação traz a ideia de coisas ruins. Mas biblicamente a provação vai nos tornar pessoas mais próximas de Deus. Não é? É nas provações que nós buscamos mais a Deus, nós oramos mais, nós nos colocamos diante de Deus como alguém que necessita dele. Não conseguimos fazer nada se não for o poder, a ação dele. São nas tribulações, nos momentos difíceis da nossa vida, que nós clamamos mais a Deus, que nós buscamos a Deus. Se você lembra, quando os 3 amigos de Daniel, quando eles entraram naquela fornalha, eles perceberam que eles não estavam sós. Porque lá com eles estava, Deus estava com eles. Mas eles estavam na fornalha. Eles estavam sendo provados, mas Deus estava com eles. Por isso que diz, pelo contrário, alegre-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegre. Enquanto as pessoas estavam vendo uma fornalha, fogo, lá dentro daquele lugar estava a glória de Deus. Talvez as pessoas pensassem, a glória de Deus é fora disso. Mas lá estava a presença de Deus entre aquelas pessoas. Quando Estevão, um cristão fiel, e por causa do seu testemunho, ele foi apedrejado e morto, ele disse que olhou para o céu, o texto fala, ele viu o céu aberto e ele viu a glória de Deus. Mas ele estava perdendo sua vida em sofrimento. Então assim, a glória de Deus, Pedro está dizendo, se nós somos fiéis, mesmo sofrendo, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ter a glória de Deus na revelação. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele escreveu falando dos seus sofrimentos, onde Deus sempre estava revelando a sua glória com relação a ele. Então, sofrimento e glória são irmãos, andam juntos. É o que Pedro está dizendo, e nós precisamos entender isso.
E ele diz, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. A palavra repousar significa dar alívio, refrigério. É uma palavra usada para um intervalo, ou de um colégio, ou de um trabalho. Né? A ideia de um trabalho, que você trabalhou ali a manhã toda, você está cansado, tem um intervalo para você dar uma respirada, um alívio. Então, se eu sofro e sou fiel a Deus, Deus vai colocar o seu alívio, seu refrigério na minha vida, naquilo que eu estou enfrentando. Agora, veja os versículos 15. Versículos 15. Ele vai dizer assim: se algum de vocês sofrem, aí ele chama a nossa atenção. E ele diz que se algum de vocês sofrem, que não seja como assassinos, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Ele está dizendo, olha, o sofrimento é a aprovação da fé. Agora, não é qualquer sofrimento. É o sofrimento quando eu vivo uma vida piedosa em Cristo Jesus. Mas se eu estou sofrendo por causa de pecados, por causa de coisas desse mundo, ou atrativos desse mundo, ele está falando, não sofra por causa disso. Não é esse tipo de sofrimento, ele fala, que nós como cristãos devemos sofrer. Ele fala, a palavra intrometido significa literalmente aquele que se mete nos comércios dos outros, na vida alheia, na vida do outro. Então ele está falando, não sofra por causa dessas coisas. Não. Esse não é o sofrimento de uma vida piedosa, que vai ver a glória de Deus. Não. Mas nós temos que sofrer por Cristo. Ele fala no versículo 16. Contudo, se sofre como cristãos. É interessante, sabe por quê? Na época em que Pedro escreveu essa carta, a palavra cristão não estava em moda. Hoje está. Ser cristão hoje, olha, dependendo da sua conduta, eu já vi alguns cristãos sofrerem no trabalho porque não queriam mentir. Já vi. Sofrendo, sofrimento, porque querem viver piedosamente. Eu já vi isso acontecer. Eu conheço até alguns entre nós. Eu já vi alguns patrões, quando precisaram de alguém de confiança, chamar essas pessoas que não quiseram mentir. Eles tinham um cargo de confiança na empresa e lembraram, rapaz, lembra daquela pessoa? Ele não quis mentir naquele... Esse é bom. Esse é bom para a gente colocar nesse cargo. Não é? Então, nós precisamos entender isso. E ele está falando isso aqui. Hoje, ser cristão está na moda. Ninguém vai incomodar você, normalmente, por ser cristão. Até você viver e ter ações piedosas. Aí as pessoas vão começar a nos perseguir, né? A querer nos rotular. Já aconteceu com você numa empresa em que você é aquele que chega na hora, você é aquele que cumpre todas as ordens ou todas as suas responsabilidades no trabalho e o grupo que trabalha com você fica chateado com você porque você é um bom exemplo como a um funcionário, chama você, né, de vários nomes. Você está sofrendo por causa de Cristo. E isso Paulo diz, ou Pedro diz, nós devemos nos alegrar com isso. Isso é motivo de glorificar o nome de Deus. Versículo 19. Ele diz,
Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Pedro está dizendo, quem sofre por fazer a vontade de Deus, ou que está vivendo dentro da vontade de Deus, entregue-se aos cuidados de Deus. Não estranhe, não ache anormal, mas se entregue na mão de Deus, porque Ele vai cuidar de você. Se sofremos segundo a vontade de Deus, e olha que ele fala assim, ó. Ele diz, por isso, se sofremos segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. No Novo Testamento, é a única vez que Deus é chamado de fiel Criador. A primeira vez, né? É interessante isso, porque Pedro ele vai dar essa ênfase, não é? De que Deus ele não é o fiel juiz aqui, como ele falou nos versículos antes. Não, mas ele é o fiel Criador. O Criador traz a ideia do poderoso, aquele que cria, aquele que mantém, aquele que supre, aquele que está provendo para a humanidade. Então Pedro está dizendo, joga sua mão no fiel Criador. E Ele pode ajudar você, mesmo no sofrimento. Ele está com você, Ele está do seu lado, mesmo no sofrimento. Mesmo que a nossa expectativa como cristão não é só ter as coisas boas dessa vida, mas é ser fiel mesmo enfrentando perseguição. Pedro está dizendo assim, ei, entrega a sua vida nas mãos, entrega a sua alma na mão dele, porque ele é fiel. Então, se você está sofrendo algo por ser cristão, entrega a sua vida a ele. Lembra, ele é fiel. Ele é o fiel Criador. Ele vai suprir, ele vai ajudar você, ele vai estar do seu lado, porque ele é fiel. E ele é fiel em qualquer momento da nossa vida. Então, que Deus possa nos ajudar através dessa carta, que nós possamos viver de uma forma piedosa. Eu espero que 1 Pedro tenha ajudado a mim e a você, a nós, a vivermos fiéis a Deus. Que Ele nos abençoe. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.